a sugestões e a críticas, porque, na verdade, a gente está tentando atender uma demanda do nosso setor, né, do marketing, e então eu acho que é um trabalho que tem que ser construído conjuntamente. Como a gente já tem trabalhado o setor de revisão, do qual eu faço parte, com o pessoal da redação, né, do conteúdo. Então, a gente vai meio que amparando uns aos outros, trazendo soluções uns para os outros. Esse é um dos grandes objetivos, né, desses nossos 5 encontros. Eu tentei incorporar nesse encontro o momento do exercício, tá? Porque eu sei que a semana de todo mundo é corrida, então tem um tempo dessa oficina que, na verdade, vai ser destinado para vocês tentarem já começar a colocar em prática um pouco do que a gente vai passar aqui. Então, a 1h30 que está programada não é 1h30 só de exposição. Jesus nos ajude, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar a apresentação. Se por acaso alguém não estiver enxergando, ela não aparecer, vocês me avisem, tá? Calma aí, gente, que deu uma travada aqui. Paulo, você quer me mandar por e-mail que eu apresento para você? Você acha que é mais fácil, Fabi? Pode ser, porque daí você vai apresentando, me manda por e-mail que eu apresento aqui. Tá. Como é que eu já te mando? Mandei, Fabi. Recebi aqui. Te mandei, Fabi. Aí Recebi aqui. você me avisa quando chegou. Então, deixa eu tentar meio que já ir falando com vocês. Todo mundo deve ter visto também no convite que tinha anexado uma ementa do nosso curso. Então, eu vou aproveitar dando uma visão panorâmica. Hoje, eu já vou atacar um problema básico, tá? Do que respeito a escrever com eficácia, com efetividade. Mas nos outros encontros, eu vou tentar também voltar um pouco no tempo para aquele momento famoso do bloqueio, ou por onde eu começo, porque eu sei que nem todo mundo aqui é profissional de texto, de redação. Então, para ajudar vocês, inclusive na comunicação de vocês com gestores, fornecedores, eu vou tentar dar um passo atrás, mas isso mais nos próximos encontros. Hoje eu já vou meio que tentar abrir os olhos de todo mundo, seja os profissionais de texto ou não, para repensar esse momento nosso da escrita, tá? E, na verdade, né, se eu fosse falar para vocês, esse é um curso de edição de texto, tá? Então, é mais ou menos assim, escrever, depois reescrever. Eu quero fornecer para vocês um olhar mais crítico sobre a produção textual de vocês, tá? A apresentação já está rolando, Fabi? Tá, você só vai me pontuando quando eu posso passar, tá? Tá, pode colocar já o primeiro slide, senão a gente vai se estender muito.
E não me julguem, tá, pelos slides, por favor, tá, que eu fiz correndo. Eu tive acesso ao layout da ASP só ontem e eu já não sou bom em PowerPoint, tá? Então, vocês não me julguem. Então, Ficou ótimo, vamos Paulo. embora. Fica Imagina. tranquilo, tá ótimo. Já vi aqui. Obrigado. Conteúdo, Obrigado, né, Paulo? a minha autoestima agradece. Então, vamos lá. Quais são os dois principais problemas, né, assim, resumidamente, de comunicação escrita, de redação, seja lá em que tipo de prosa, seja jornalística, publicitária, né, a literária. Dois problemas. Palavras mal escolhidas, ou seja, não é bem esse termo, não tem esse sentido, a palavra é infeliz, ela é pejorativa, ela é sexista, ela é inusual, não serve para aquele público, entendeu? E o outro grande problema são as frases confusas. Esse segundo problema, eu acho o mais difícil de ser resolvido. E é por isso que eu vou me deter a boa parte do tempo nele. Frases confusas é que deixam o texto cansativo, é que faz o gestor, ou seu superior, ou o cliente, ou quem seja, te escrever de novo, ou então ter preguiça de continuar falando com você, porque você não se fez entender. E quase sempre é porque o seu texto está confuso, o seu texto é chato de ser lido, tá? Então, esses são os dois grandes problemas que a gente vai tratar ao longo desses 5 encontros, tá bom? Por favor, próximo slide. Eu vou me focar em redação publicitária. Por quê? Porque, vamos dizer assim, que no nosso meio é o texto mais exigente. Não estou diminuindo o pessoal de jornal ou mesmo do conteúdo técnico com o qual a gente tem que trabalhar. Todo mundo tem desafios. Mas, ultimamente, a nossa grande demanda tem sido a de comunicação atrativa, de alcançar novos públicos, principalmente os mais jovens. E qual é a vantagem de eu usar como ponto de vista a redação publicitária? Porque ela precisa ser sintética, concisa e atrativa. Essas duas qualidades são necessárias em qualquer tipo de texto, tá? Da literatura até ao relatório, né, da agronomia, tudo tem que ser, na medida do possível, sintético e atrativo. Isso pode ser aplicado em qualquer tipo de texto. A vantagem, né, metodológica da redação publicitária é que você precisa ser sintético e atrativo num grau, assim, maximizado. E, então, acaba sendo uma espécie de texto limite do que a gente tem que fazer, sabe? Em qualquer outro texto. Porque você tem economia de espaço, porque cada palavra custa muito cara, então já tem essa mensuração, né, econômica. Isso acaba deixando a gente muito alerta a escolher cada termo, porque os textos são sempre curtos e eles precisam ser eficazes em cada ponto, em cada vírgula. E tem esse grande objetivo que, no final das contas, é um objetivo de qualquer texto que a gente escreve. A redação publicitária só explicita isso. Que é convencer, vender alguma coisa. Até o literato Machado de Assis está tentando vender alguma coisa para a gente. Está tentando convencer a gente de alguma coisa, de uma visão de mundo, de um problema social, tá? Então, textos em geral sempre precisam ter essas características. Serem o mais conciso possível e atrativos. E eles sempre estão tentando persuadir a gente de alguma coisa, tá? Então, por isso, eu vou me focar em redação publicitária, mas saibam que os princípios dos quais nós vamos tratar podem ser usados em quaisquer outros tipos de texto. Tá legal? Próximo slide, por favor. Quais são os dois princípios, né, que nós seguiremos, né, nesses 5 encontros nossos? Um deles eu vou chamar de menos é mais, conhecidíssimo, é quase intuitivo, mas vou explicar ele para frente. E uma coisa de cada vez, né?
Vocês já podem ver, só pela formulação, que eu estou tratando de concisão, né, de resumo e de organização, porque eu já tinha falado para vocês que um dos grandes problemas da escrita são frases confusas. Frases confusas. Guardem isso. Qual o primeiro princípio? Próximo slide. O primeiro princípio é o menos é mais, né? Ó, guardem essa frase, acho ela muito bonita, depois eu passo para vocês o slide, do Paul Valéry, poeta francês, dificílimo de ser lido, tá? Dificílimo de ser traduzido, mas ele tem essa frase aqui maravilhosa, que é, entre duas palavras, a mais simples. Escolha a mais simples. Entre duas palavras simples, a mais curta. Eu sei que é contraintuitivo isso, principalmente quando a gente está trabalhando com e para advogados. Parece que os advogados fazem o contrário, né? Entre duas palavras, eles escolhem a mais complexa. Entre duas palavras complexas, eles escolhem a mais longa. Mas isso tem mudado. Houve até uma campanha no judiciário, há alguns anos, para haver uma modernização e uma democratização da linguagem jurídica. Se vocês forem reparar, o texto da lei, a Constituição, por exemplo, ela é escrita de uma maneira muito cristalina, ela é muito precisa, ela é muito sintética em alguns momentos. Então, esse princípio aqui, levem para a vida de vocês. Isso catapulta o texto de vocês lá para cima, tá? Porque a gente vai ver que o principal é a informação, tá? Não é a forma, ela tem que ser desdobrada da informação. Se a sua informação é boa, tem que ser escrita com as palavras mais simples para ela chegar em todo mundo. Hoje em dia, gente, é sinal de mau gosto, de cafonice, sabe? É texto com palavra difícil. E na publicidade, e na comunicação em geral, não cabe mais, tá? Não cabe mais. Tirando, é óbvio, termos técnicos, o jargão, tá? Mas tomem muito cuidado, porque até isso tem sido revisto, né? Mais democrático, mais plural. Então, comunicação é uma das grandes ferramentas de democratização. Então, tem que ser simples, tem que ser objetiva, tá? Guarde essa frase para a vida de vocês. O outro princípio que nós vamos abordar, próximo slide, vai orientar, né, nosso trabalho aqui, é uma coisa de cada vez. Isso vai ficar mais concreto para frente, tá? Mas como eu estou falando para vocês, a gente vai, se o grande objetivo de qualquer texto, da comunicação, é o convencimento do outro, da nossa visão, dos nossos sentimentos, do que eu estou tentando, do que eu estou passando, sabe? Se essa é a essência da linguagem, a gente faz isso informando, tá? Então, a grande questão de cada frase nossa é qual que é a informação e onde é que ela está. É isso que eu vou tentar levar vocês a pensarem onde é que está a informação no meu texto. Porque é a partir disso que vocês vão poder fazer a edição, tirar tudo que está atrapalhando essa informação, tá? E aí, a partir dessa uma coisa de cada vez, a gente vai produzir um tipo de texto que hoje é cada vez mais valorizado no mercado, que é o texto escaneável. Eu não gosto, tá? Desses aproveitamentos da língua inglesa, mas caiu aí, né, no gosto popular, o escaneável, né? Que vem do scanner, né? Ou seja, você bate o olho no texto e você consegue visualizar cada informação. Por exemplo, num texto publicitário, você vai ter lá essa cadeia, né? Essa linha de raciocínio. Eu coloquei 2 linhas de raciocínio bem básicas, né? Qual que é o produto? Ou seja, essa é a primeira informação. Que vantagem esse produto me dá? E o que eu tenho que fazer a partir disso? O que é importante? Por exemplo, já adiantando um pouco, visualmente, cada uma dessas informações tem que estar num lugar no texto. Ou seja, num primeiro parágrafo, o produto. Segundo, a vantagem. Terceira, ação. Ou então, na outra linha de raciocínio, um problema, né? Estava vendo outro dia um vídeo lá, qual foi a grande revolução, né, das apresentações do Steve Jobs.
quando ele começou a apresentar o iPhone, os MacBooks. Era isso, ele contava uma historinha e começava com um problema. Olha, ninguém consegue fazer celular direito, mas nós conseguimos fazer isso, né? Ele tinha um problema, e aí ele trazia o produto que era a solução, e aí no final todo mundo, né? Já a decisão já estava implícita. Em texto escrito a gente precisa, né? Sublinhar, né? Lá no final, de uma maneira bem enfática, qual que é a decisão, a ação que o sujeito tem que tomar. Mas no e-mail, né, que você manda para a sua equipe, também isso tem que ser praticado, sabe? Economize o tempo das pessoas. Eu vou falar disso várias vezes, mas economize o tempo das pessoas. Que sentido? Qual é? Bota lá no seu e-mail, escreveu para o gestor, não faz, né, ele sofrer mais do que ele já sofre, ou seu coordenador, ou você mesmo. No primeiro parágrafo, você fala, eu vim falar disso aqui. A situação é a tal, esse é o nosso problema, acho que devemos fazer isso. Acabou, fechou, beijos, abraço, tá? Então, a gente vai tentar trabalhar isso, né? Então, são esses os nossos 2 princípios guia. Próximo slide, por favor. Paulo, deu uma travada aí. Paula também. Enquanto isso, deixa eu fazer o merchan. Se você ainda não curtiu, pode curtir as nossas redes sociais, tá bom? Eu curto, eu compartilho e eu comento todas as publicações. Sou prova disso. Vou curtir todos aí. Toda publicação eu tô lá. Pessoal, o Paulo mandou uma mensagem aqui falando que está reconectando, tá? Só aproveitar e falar uma coisa também. Se vocês quiserem, eu posso gerar um certificado desses encontros. Aí vocês me falam se é interessante para vocês ou não, tá? Legal, Wesley. Obrigada, viu? Eu acho bem legal. Eu acho que as meninas eu, né, e as meninas da Mantra, principalmente a Bruna, ela tá colocando Mara, eu ia amar, então já responde. Para nós ia ser muito interessante. Nós também. Tá bom, eu faço então para vocês. Eu vou só fazer uma lista de presença, que aí eu pego o nome de todo mundo e aí eu faço. Combinado, Wesley. Depois eu te mando da agência. Beleza. Gente, onde é que eu fui cortado aqui? Eu acho que nesse slide aqui, nesse slide novo já parou. Pelo menos para mim, tá? Tá, o slide anterior, vocês ouviram todo o conteúdo. Esse realmente falhou. O anterior vocês ouviram? Sim. Todo. Agora o áudio tá ok. Perfeito. Pra mim também tá ok, ótimo. Paulo. Então, vou retomar desse slide aqui, tá? Então, essa frase, né, escrever é escrever frases. Por que ela se justifica?
às vezes a gente tem essa ideia muito vaga de, vou escrever um texto, e um texto é uma coisa muito grande. Por isso que as nossas ideias, nossas informações, elas se perdem no meio do caminho, porque texto é coisa demais. Texto é a coisa pronta. Mas o artesanato, né, o trabalho mesmo, é uma frase de cada vez. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É treinar o nosso olhar e o nosso trabalho sobre o texto mais aguçado, mais pontual. Então, a gente tem que saber isso. Quando você está escrevendo uma frase de cada vez. Isso vai ser muito importante. Por quê? Quando a gente senta para escrever, vem aquele jorro, né? Quando a gente está inspirado, vem um monte de coisa. Mas na volta, no retorno, a gente precisa ter essa consciência. Eu vou ter que trabalhar em cada uma daquelas frases, que é o nosso grande problema. Isso também, volto a dizer, para nos colocar de novo no ponto de vista que eu escolhi, na redação publicitária, isso é fundamental, porque quase sempre, às vezes, você só tem uma frase ou duas frases para comunicar tudo. E então, quanto mais a gente está treinado para escrever frases e não textos, mais aguçado é o nosso olhar, né? Mais aperfeiçoado está a nossa ferramenta de trabalho, né? E qual que é o ponto desse nosso encontro? Essa outra definição aqui, né? O coração da frase, né, de qualquer frase nossa, é o verbo. Há frases sem verbo. Frase famosa, comunicativa, incisiva, é o exemplo de todas as frases, que é fogo. Você gritou fogo, num lugar fechado, cheio de gente, essa frase vai ter um impacto que nenhum outro produto na face da Terra já teve, né? Esse é um bom exemplo. Por quê? A palavra está bem escolhida e ela já, mais do que isso, ela já causa familiaridade na cabeça das pessoas, né? Então, levem para a vida de vocês, levem para a prática de vocês que fogo é a publicidade das publicidades, né? É a coisa mais eficaz que alguém pode escrever com menos número possível de palavras. Mas, tirando essas frases, né, nominais, sem verbo, a maioria das nossas frases tem um verbinho no meio, né? Tem um verbinho ali fazendo, às vezes, de grande organizador de tudo que acontece. E é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, pense assim, cada vez que você escreve uma frase, fulano, verifique tal coisa. O coração dessa frase, a informação principal tem que estar no verbo, e quase sempre ela já está no verbo. É que a gente não repara. É tão natural para nós nos comunicar que a gente não repara. E eu quero que vocês reparem. A informação está no verbo, ou deve estar no verbo, tá? Próximo slide, por favor. E se a minha definição está certa, de que o coração de uma frase em língua portuguesa, ou qualquer uma das línguas modernas, é o verbo, minha primeira orientação, vocês vão perceber que eu vou ser muito taxativo, tá? Não estou tentando pregar uma religião para vocês, mas eu quero que é o meu método hoje. Então, não quer dizer que se vocês fizerem diferente vai estar errado, mas vai ser menos eficaz. Então, o meu primeiro mandamento hoje é troque os nomes por verbos. Troque seus substantivos por verbos. Então, substantivo é nome de coisa, verbo é ação. E por quê? Porque verbo é ação, ele age. Ele é mais impositivo que qualquer nome. Se você quer que a pessoa tome uma decisão, fale por verbos. Se você quer dar energia, dinamismo para o que você está falando, concentre-se nos verbos. Não é à toa que as listas, principalmente em palestra motivacional, quais são o quê? Listas de verbos no imperativo. Faça tal coisa, beba mais água, né? Dirija com cuidado. Ou seja, a informação principal está ali e ela está na forma de um verbo, que é uma ação.
E isso já te deixa já numa posição, uma postura mais dinâmica. Então, essas coisinhas que parecem ser assim, sutis, elas vão agindo aqui dentro da nossa cabeça, tá? Então, o verbo é impositivo, é enérgico. Já trabalha no convencimento melhor do que o nome. O nome é o quê? Os substantivos, os nomes das coisas no mundo, são estáticos, são passivos. É como se eles estivessem lá esperando a gente fazer alguma coisa com eles, tá? Tanto que se você quer estabelecer uma identidade, você quase sempre vai usar um nome, né? Rápido, veloz, é um nome. A gente vai ver que é mais um adjetivo, né? Mas são os nomes que dão uma espécie de consistência às coisas, porque eles não mudam, eles ficam ali paradinhos, tá? Mas, na hora da comunicação, privilegie o verbo. Privilegie o verbo. Você vai ver que a frase vai ficar mais sintética, eu vou dar exemplos, e mais dinâmica. Próximo slide, por favor. Os adjetivos, que eu já tinha dado uma adiantada agora, mas o adjetivo, gente, ele é a qualidade, né? Às vezes ele é essencial. Tem alguns, por exemplo, essencial é um adjetivo. Algumas frases nossas precisam do adjetivo para enfatizar alguma coisa que já deve estar, né, na informação principal, que ou está no verbo ou está no próprio substantivo, que é o nome da coisa, a associação, asp, são os nossos nomes. Só que a gente precisa, o que eu vou dizer para vocês? Antes da gente qualificar, a gente tem que tentar, como eu estou usando um lema ali, né, no nosso slide, é mostrar isso. Às vezes a gente quer economizar o nosso trabalho preguiçosamente, em vez de falar do benefício, da qualidade, ou seja, da informação que é preciso ser dada, a gente joga adjetivos. É muito rápido, é muito vantajoso. Mas vem cá, é vantajoso por quê? Então você está chovendo no molhado às vezes. Eu entendo, para um cartaz, né, ou às vezes uma marca já foi estabelecida em nome, né, de algum adjetivo famoso. Agora não vou lembrar agora, se vocês lembrarem, joguem aí no chat. Joguem aí no chat, tá? Interaja conosco. Alguns adjetivos, eles já fazem parte, né, do imaginário. E beleza. Só que esse tem que ser muito bem pensado isso. Ou seja, a intenção tem que estar nesse uso expressivo do adjetivo. Mais para frente vai ficar claro, né? O Leandro está falando do grandioso, renomado. Na verdade, Leandro, eu estou falando mais da ideia do... Tem algumas marcas que elas já se definem por adjetivos. Aí ficou, sabe? Não consigo lembrar agora. Mas vocês pensem aí, depois a gente pode falar isso nos próximos encontros. Mas na maioria das vezes, no nosso texto, pode ser uma grande preguiça. Por exemplo, é vantajoso por quê? A gente tem que parar a pensar nisso. É rápido por quê? A informação vai estar ali, entendeu? E às vezes a gente esconde num adjetivo e o adjetivo é vago. Só, isso todo mundo me diz. Mas você precisa ser concreto, você precisa dar a informação. Convencer por informações, com informações. Então, quando a gente faz isso e jogar as coisas no verbo, né, convencer por informações, a gente está mostrando. E mostrar é sempre mais efetivo do que simplesmente dizer, tá? Próximo slide, por favor. Aí a gente chega no ponto, né? Se vocês devem obedecer, né, esse meu primeiro mandamento, que é de trocar os nomes por verbos, saibam que não são quaisquer verbos. Existem verbos fracos. Por que eles são fracos? Né, nessa minha definição aqui. Eles jogam a informação no substantivo. Exemplos de verbos fracos. Ser, estar, deixar, permitir, trazer, possibilitar. Tal coisa possibilita isso. Eu vou dar exemplos, vai ficar mais claro para vocês.
levará, fazer que, implementar, aplicar, mostrar, existir, haver. Há outros, tá? Mas vocês vão ver nos exemplos que eu dar para vocês que a informação principal não está no verbo. O verbo é uma espécie de passagem. Tanto que alguns desses verbos que eu coloquei aí, lá na escola, você que fugiu do ensino médio, lembrem lá que na escola tinha um negócio chamado verbo de ligação. O ser, estar, por exemplo, é um grande verbo de ligação, né, das gramáticas escolares. E ele tem mesmo essa função, parece que ele só está ligando o nome a uma qualidade do nome. Entendeu? A asp é imprescindível. Você vê que o ele quase se perde, tanto que a gente às vezes arranca, né? Asp, imprescindível, né? De tão, entre aspas, inútil é o verbo ali. Por que ele é inútil nesse sentido? Porque a informação não está nele. Está no imprescindível e está no asp. Entendeu? Então a gente tem que aprender a fazer esse jogo. Como eu falei para vocês, uma frase forte é uma frase em que a informação está no verbo, e não nos nomes. Legal? Próximo slide. Aí os exemplos. Acho que agora vai começar a ficar claro. O exemplo de um verbo, né, fraco, segundo essa minha definição, muito usado, né? Esta ferramenta permite informações mais rápidas. Notem que o verbo está ali, mas qual é a grande informação dessa frase? São as informações mais rápidas, certo? Joga a informação no verbo, a frase reescrita embaixo. Esta ferramenta agiliza as informações. A frase fica mais curta e o agiliza já dá um dinamismo. Já fala de agilidade o agiliza, entende? Então, você vê que o rápido, que é o adjetivo, virou um verbo. E você jogou o verbo fraco fora. A gente já tinha começado a falar disso naquela nossa reunião coletiva. Eu trouxe alguns exemplos disso. Mas esse é o coração, né, do nosso método aqui. Outra frase. Essa frase aqui, o revisor, o editor, né, seu diretor de conteúdo, ele sente e chora. Ele chora quando ele vê essa nossa segunda frase aqui, né? E acontece muito, né? Essas frases não são de vocês, tá? Por favor. Não são acusações. Essas são frases que aparecem aos montes, inclusive, né, em grandes veículos de comunicação. Hoje haverá uma limpeza do carpete pela equipe terceirizada. Olha o tamanho dessa frase, para falar simplesmente o quê? Hoje a equipe terceirizada limpará o carpete. Olha que simples. Mas vamos olhar o que aconteceu. O haverá, que é um verbo fraco, não tem informação nele. Qual que é a grande informação? É a limpeza. E aí você vai falar assim, vai limpar o quê? O carpete. E quem que vai limpar o carpete? A equipe terceirizada. Então, tira a informação do limpeza, joga fora o haverá e bota no verbo. E haverá limpeza? Não, limpará. É no futuro. E aí você também tem um problema que, economizem isso. Não é errado em si, mas deixa a frase mais pesada, mais cheia de palavras, que é a voz passiva. Voz passiva é esse negócio aí chamado pela equipe terceirizada. Ou seja, quem está agindo é a equipe terceirizada. Só que, nessa frase, ela está na chamada voz passiva. Parece, ela não é o núcleo da ação. O foco não está nela. Mas se é ela que age, é melhor que o foco esteja nela. Gente, não é errado, tá? Mas, quando você tem poucas palavras, pouco espaço, você quer, né, chegar no outro, vamos voltar para a frase do Valéry, né? Menos palavras. Menos é mais, menos é mais. Então, esse aqui é um ótimo exemplo de uma frase pesada por razões muito simples. Então, joga a informação no verbo. E, gente, você escreveu, eu vou bater nisso.
Você escreveu a primeira frase, não tem problema, não precisa cortar os pulsos, tá? Você volta e reescreve. Mas é por isso que a gente está falando isso aqui, para você começar a anotar qual que é a minha informação. Como é que eu faço para jogar ela no verbo? Esse é o nosso foco aqui, tá? Próximo slide, por favor. Esse exemplo aqui é ótimo, né? Cara chato, né? Ele elogia o próprio exemplo, né? Vocês entenderam, né? Esse exemplo ele é ótimo no sentido de que foi tirado de muitas coisas que acontecem por aí. Ó, primeira frase. O software trouxe, verbo, né? Trazer. Vamos ver que trouxe melhorias. Você já percebe ali que o importante é a melhoria, né? Mas, vamos seguir. O software trouxe melhorias para a rotina do escritório. Tá. Se eu fosse o cliente, eu diria assim, que melhoria? Ou seja, o cliente, né, naquela impaciência dele, que ele está pensando assim, eu estou pagando demais para você fazer o que você está fazendo, eu mesmo podia fazer, ou meu sobrinho podia fazer, qual que é a melhoria? Isso já dá uma indicação de que essa frase está sobrando, mas vamos seguir. Agora, economizamos papel e o arquivamento é automatizado. Essas são as melhorias, certo? Ou seja, a primeira frase já encheu linguiça. Porque melhoria é uma informação? Mas é uma informação vaga. Ou seja, não é específica. Tá, melhorias existem muitas no mundo. Vai direto para melhoria. O que é? Economia de papel e automatização do arquivamento. Só que notem a segunda frase, que é onde está a informação. Vocês podem ver que economizar também, aí eu já dou um passo adiante, tá? Economizar é um bom verbo? É um bom verbo. É ativo? É ativo. Só que, se eu posso sempre usar, se a minha informação tem que estar no verbo, quanto mais forte for o verbo, e aí vocês têm um bom senso, né? A gente vai tratar disso no próximo encontro, sobre a escolha das palavras. Se a informação tem que estar no verbo, quanto mais forte, mais incisivo, mais expressivo for esse verbo, melhor. Olha só, aí o que eu refazendo essa frase? A informação principal é isso, é um software que trouxe melhorias. Que melhoria? Ele economizou papel. Economizar é um verbo bom? Mas é um verbo assim ameno, né? Ele economiza, ele cuida da sua casa, da sua família, mas ele não te força nada. Mas olha quando você muda para um verbo mais forte. Eliminou, gente. Eliminar é uma coisa perigosa, entendeu? É uma coisa perigosa. Às vezes é boa, às vezes é ruim. Aqui é bom. Entendeu? Aí já dá uma força para a sua frase. Eliminou o papel. Aí, né, eu tenho que ser sincero. Principalmente tem a Cris aqui, ela é jornalista, né, uma pessoa dos fatos. Eu dei uma aumentada, não dei? Porque economia de papel é uma coisa. Agora, eliminar papel eu ia dizer exatamente isso. Economizar e eliminar são coisas diferentes. E o software automatizou o arquivamento e, por isso, ele economizou. A informação mesmo o software de arquivamento economiza papel. Exatamente, ó. Você vê que a Cris está aí para fazer a apuração, né? Mas vocês... Mas em publicidade dá. Na publicidade, né? Vocês publicitários, vocês têm, às vezes, dá uma aumentada. Aí, o nome disso, né, na literatura é a licença poética, né? Faz a licença poética. Mas eu tô brincando aqui, gente. A gente tem que ser ético, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Nos exemplos, a gente não precisa ser tão ético. Seja ético. Mas o eliminar, só para dar eu quero, na verdade, que vocês pensem no valor das palavras. Como a Cris falou, economizar é uma coisa, eliminar é outra. Né? Eliminar completamente, não é só economia. Mas ganhou expressividade. Às vezes, sem você ser infiel aos fatos, você pode
dar uma enfatizada na sua informação. E aí fica no verbo. E, arquivamento é automatizado. Como a Cris falou, se economizou papel, já tá bom. Essa é a grande informação, mas, né, a gente sabe que a linguagem, às vezes, tem que dar uma derramadinha. Então, né, se prolongar, às vezes ser repetitivo, mas aí cuidado com a repetição. O que aconteceu? Automatizou. De novo, joguei a informação, o é automatizado, é um verbinho fraco, a informação jogada no adjetivo automatizado, volta para o verbo, automatizar. Sempre pensem assim, se eu usei um nome, existe um verbo equivalente a esse nome? Quase sempre existe, tá? Quase sempre. Próximo slide. Chegou a nossa hora, né? O que eu quero que vocês façam, né? Primeiro, antes da gente ir pro... notem que é uma frase, né? O faça você mesmo, entendeu? Faça, verbinho, né? Tá na cabeça de todo mundo, eu quero fazer. E o você, que é outra palavrinha, né? Principalmente em publicidade, já suscita engajamento, joga a bola para o outro, eu tenho que pegar essa bola, entendeu? Tá falando comigo. Eu ia colocar, na primeira versão, eu ia colocar exercícios, né? Bota o verbo que deixa mais viva a coisa. Mas eu queria agora abrir para possíveis perguntas. Se vocês tiveram alguma dificuldade aí, ou quer que eu esclareça algum ponto, antes de a gente começar a trabalhar um pouco. Quem quer falar? Tá tranquilo aí, gente. Eu também, para mim, por enquanto, tá tranquilo. Muito claro. Sim, demais. Muito bom. Tá, tranquilo. Legal. Então, o que eu queria que vocês fizessem nesse momento agora, vocês resgatem, vou dar duas opções. Resgatem algum e-mail, alguma mensagem, algum trabalho que vocês tenham feito aí, ou estejam fazendo. Se tiver pronto, melhor. Pode ser um e-mail para um gestor, pode ser um folder que vocês tiverem a escrever, qualquer coisa, entendeu? E aí, o que vocês fazem? Copiem e colhem esse texto, joguem no Word. Eu gosto, na verdade, de escrever na mão, tá? A primeira versão das coisas, quando elas são muito importantes. Mas a gente sabe que isso é coisa de velho, né? Então, joguem no Word. É o que eu quero que vocês façam em primeiro lugar. A gente vai deixar esse slide aqui como guia para vocês. Destaca o verbo. Pega o seu texto e vai destacando os verbos. Todos os verbos. Né? Se vocês tiverem dificuldade nisso, vocês me escrevam depois no WhatsApp aí, tá? Para classificar, às vezes a gente tem dificuldade, não tem problema. Mas destaquem os verbos. E aí, eu quero que vocês destaquem os verbos de outra cor. O que é verbo fraco, né? Posso depois, eu vou compartilhar o slide para vocês trabalharem isso em casa. O ser, estar, o trazer, como eu falei para vocês. Aquele verbo que não diz muito. Ele joga adiante a informação. Destaca de outra cor. E aí, depois que vocês fizerem esse trabalhinho esse é um trabalho de edição, tá, gente? É o meu trabalho. Roubem o meu trabalho. Tirem esse trabalho. A minha intenção é que eu seja inútil, entendeu? Vocês aprenderam comigo, eu não preciso mais editar texto. Vocês vão fazer o que eu faço. Aí você fez o levantamento de todos os verbos no seu texto. Primeiro passo, reescreve o seu texto, só que você deixa um verbo por frase. Isso aqui é fundamental, tá? Porque você vai perceber que no esforço de deixar um verbo e a frase terminando um ponto, tá? Nesse esforço de deixar um verbo por frase, o que vai acontecer? Você vai ter que dividir a informação. Às vezes vai ter um monte de informação. Você bota aquela... Quando Getúlio Vargas decidiu
que não estaria mais adiante do povo brasileiro, vírgula, num dezembro chuvoso, numa quarta-feira do ano de 1950, vírgula, ele falou com sua esposa, abraçou o seu cachorro, vírgula, 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 e a informação não acaba mais. É um monte de vírgula, é um monte de frase na ordem inversa, sabe? É o quando aqui. E aí, gente, o seu leitor às vezes fala, meu Deus do céu, onde isso aqui vai acabar? Né? Ele ou o cérebro dele. Aí ele larga o seu e-mail e aí te liga, mais ou menos dizendo assim, olha, repete o que você falou. Né? No final das contas, quando a pessoa nos liga depois de receber o nosso e-mail, é porque ela não entendeu o nosso e-mail, entendeu? Então, é isso, é muita informação numa frase só. Então, um verbo por frase. Pode ficar esquisito, tá? Mas é um exercício mais de sensibilização do que de linguagem no dia a dia, tá? Então, pode ser que produza um resultado aí meio estranho, mas, pelo menos, vocês começaram a sentir como é que funciona a infraestrutura, o mecanismo do texto, entendeu? É para isso que serve. Então, um verbo por frase. Fulano falou tal coisa, ponto. Informou que não virá reunião, ponto. A reunião seria no dia tal, ponto. Tá? Eu quero que vocês quebrem texto de vocês, levando isso em consideração. Um verbo por frase. Ah, mas e quando for devem fazer? Devem fazer vale por um verbo só, tá? O nome disso na escola é locução verbal. Então, vai ter esses casos, tá? Estou fazendo. Tem 2 verbos aí, mas vale por um verbo só. Paulo, eu vou pedir socorro para você, porque a Lara tá Não, porque a Lara tá estudando essas coisas e eu tô jogando no Google direto, porque eu não lembro mais de nada. Eu vou chamar o tio Paulo para me ajudar a estudar português com ela. Nossa, aí. Olha a tragédia social da mulher no mercado de trabalho, a dupla jornada aí. Olha, né? Só por Deus, vou te chamar, tio Paulo. Tem que educar os filhos, né? Tem que educar os filhos, pois é, gente. Então, vocês saibam, né? Levem isso aqui para a vida de vocês. Eu quero que vocês levem para a vida. Vocês vão ter filho, que nem a Rosana tem, vão ter que ajudar o filho em casa. Então, mas então, esse é o nosso objetivo hoje. Um verbo por frase. Quebra lá o seu textinho. A ideia é isso. Tem que manter a informação, mas tem que estar segmentado. Vocês vão ver que isso vai deixar vocês assim em alerta. É bom isso. E aí, o que vai, depois que a gente destacou os verbos fracos, quebrou o nosso texto só em frases com um verbo, elimina os verbos fracos. Então, tem aquela frase assim, esse produto é essencial. Transforma isso em informação. É essencial por quê? Você percebe que isso já vai te forçar a pensar. Não quer dizer que você não possa usar. Eu vou voltar nisso, tá, gente? Estou sendo taxativo por razões metodológicas. Mas, no dia a dia, vocês vão ter que fazer alguma negociação, tá? Não precisa ser tão... por exemplo, teve um slogan que eu tinha... que eu acho que a gente adotou, não sei, a Lúcia adotou, que era o seja sustentável. Quer ver? Seja é um verbo fraco, tá? Nessa minha definição aqui. Sustentável é que tem a informação. Mas sustentável, gente, esse é um bom exemplo de um adjetivo que já está na boca do povo. É um adjetivo que tem valor, entendeu? Entendeu? Eu não posso abrir mão desse adjetivo. Por mais que ele não seja um verbo. Então, tem um bom senso, né? Descartes dizia que o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. Às vezes eu acho que não. Você tem um exemplo aí, Lúcio? Quer compartilhar? Na verdade, meu job principal de hoje são textos de e-mails para o encontro. Então, eu estou com vários aqui. E aí tem um que já está com... Eu já destaquei aqui os verbos.
e já tinha basicamente um verbo por frase, aí como é que vai fazer? A gente vai compartilhar aqui? Eu te mando? Como é que é? A gente espera o pessoal fazer, e aí, se você conseguir, talvez já seja um bom exemplo. Aliás, né, eu peço isso para você. Essa oficina, esse curso, tinha sido concebido na minha cabeça para ser dado presencialmente, né? Mas estamos aqui, né, tendo que fazer à distância. Então, a dinâmica a gente vai ter que tentar adaptar e achar a melhor dinâmica aqui, tá? Esse exercício, eu gostaria que a gente estivesse num lugar só reunido e a gente pudesse compartilhar num ambiente seguro, tá? Sem eu trabalho um do outro e poder se ajudar. Mas, né, talvez não seja tão possível isso. Então, vocês trabalhem aí, e se alguém depois quiser compartilhar a tela, e mostrar, olha, eu fiz isso aqui, a gente faz. E aí a gente pode até acompanhar mais ou menos, fazer uma espécie de avaliação coletiva. Se alguém quiser fazer isso, tá? Eu não ia propor, mas acho que pode ser uma boa, entendeu? Todo mundo seja bastante humilde, bastante gentil, para poder a gente aprender junto. Essa é a ideia. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Aí, depois de só retomar aqui, que eu tenho no computador. Aí a Fabi não precisa voltar à apresentação. Depois... obrigado, Fabi. Depois que vocês eliminaram os verbos fracos, eu quero que vocês, se é um e-mail, deixa um assunto por parágrafo, tá? E-mail, gente, é diferente de carta. E-mail, gente, é diferente de TCC, de monografia, sabe? E-mail é um negócio que o cara... É um exemplo de coisa... Na maioria das vezes, as pessoas escaneiam. Então, e-mail tem que ser escaneável. Então, uma informação por parágrafo, tá? Rosana, né? Meu cachorro morreu. Eu tenho que enterrar. Hoje não vou. Sabe? Na parte da tarde não estarei disponível. Qualquer coisa me liga. Ponto. Sabe? Cada informação num lugar. Óbvio, né? Meio idiota esse. Manda o áudio. Mas divide. De uma forma que o cara possa, se o seu e-mail for tiver um problema mais complexo, ele volte no e-mail, ele já bata os olhos e veja, aqui é a parte que fulano fala disso. Ô, Paulo, e esse ponto que você está colocando do e-mail é algo que a gente trabalha também muito dentro das apresentações. Então, quando a gente monta uma apresentação, né, de determinado assunto, é uma carta, né, é uma redação cada slide, e não é esse o objetivo. É o que eu falo, a gente tem que trabalhar com bullet points, então, quais são, né, é o principal dali que a pessoa vai bater o olho, e você, né, você tem um histórico por trás e você vai desenvolver, mas não é você contar a história em um parágrafo. Então, o que você está falando é algo que a gente também utiliza dentro de apresentações de projetos. Legal, é um bom exemplo que a gente vive fazendo apresentação, né? Eu vou ver se eu consigo abordar isso nos próximos anos, que é a lista. A lista, gente, é uma coisa maravilhosa. Tem um site, né? Vocês sabem melhor do que eu, o BuzzFeed, que há uns anos atrás estourou justamente porque era basicamente um veículo de comunicação baseado em listas. Tem poréns, tá? Tem poréns. Lista simplifica as coisas. Né, do ponto de vista jornalístico, informação simplificada às vezes não é muito bom, às vezes. Mas, pesem, né, ponderem quando é necessário. A lista é ótima, por exemplo, na apresentação, você é que vai fazer o trabalho grosso. A apresentação é um guia visual e mental para você e para o seu público, entendeu? É mais ou menos assim, o cara te ouviu e você falou, vocês dois vão ter um ponto de referência, de ancoragem no slide. Então, ele não precisa ter toda a informação. Mas num texto, inclusive num e-mail, pode ser importante a lista. Vai te forçar a ser sintético,
vai ser visual, logo escaneável, e vai economizar tempo de todo mundo, tá? Pode ser uma boa. Depois eu vou falar um pouquinho melhor, talvez a gente faça algum exercício de listas, porque elas ajudam muito a nossa vida, para organizar, inclusive, nossos pensamentos, né? Tem os bullet journal aí, né, fazendo sucesso, viram uma espécie de metodologia mental de organização da vida, né? Isso é fundamental. Então, deixa um assunto por parágrafo. Essa aqui é uma proposta, tá? Eu passo ela por e-mail. Vocês não precisam fazer também só hoje, pode fazer na semana de vocês. Eu não acredito que vocês vão levar a lição para casa, por isso queria esse momento aqui com vocês, para vocês fazerem isso. Mas façam na semana se quiserem. Por exemplo, o próximo slide, Fabi. Se você não tem nenhum e-mail, nenhum texto, porque você não é um profissional da comunicação escrita, mas está aqui, muito obrigado por você estar aqui nos prestigiando, olha o que você pode fazer. Eu acho também esse exercício, né, pode ser muito útil. Se coloca na seguinte situação, você tem que escrever uma mensagem de WhatsApp, tá? Uma mensagem de WhatsApp para a diretoria, para um diretor aí seu, né, um sacrossanto aí de onde você trabalha, explicando o seu último trabalho, né, a sua última atividade, a sua última tarefa, e qual foi o benefício dela para a organização. O cara se escreve, né, 9h30 da noite no sábado, assim, fulano, eu vi o seu cartaz, o que aquilo agregou para a gente? Aí você vai escrever no WhatsApp, entendeu? Vai escrever no WhatsApp, é um momento de tensão, um momento íntimo entre você e o seu diretor. Aí você vai escrever lá, caríssimo, ilustríssimo, né? Fulano. E você vai ter que explicar isso. É uma mensagem do WhatsApp, você não pode se enrolar. Ele não te mandou áudio, não mande áudio para ele. Não mande áudio. Se ele não te mandou áudio, não mande áudio. Se mandou escrito, mande a resposta escrita. E aí você escreve. Escreveu essa mensagem do WhatsApp? Joga no Word para mim. Você pode pegar o seu celular, tá? Porque eu quero que seja uma situação real. Escreve no WhatsApp, joga no Word e faça o exercício que a gente fez que eu coloquei os pontos no slide anterior, tá? E um segundo exercício, tá? Que vale para as duas situações. Aquela primeira lá que você já tem o texto e essa segunda que você não tem o texto e ainda vai criar o texto. Você aí, como eu, nasceu antes do Muro de Berlim cair, né? Você se lembra de um negócio chamado Telegrama? Telegrama era, né, era o WhatsApp, né, dos anos 90. Então, qual que era a lógica do Telegrama, né? Cada palavra custava dinheiro. Você chegava lá no correio com a sua mensagem e o cara tirava tudo que não prestava. Isso é fantástico, gente. Era o primeiro trabalho de edição publicitária aí feito pelos correios, gente. Fantástico isso. Ele quebrava tudo. Tirava verbo, né? Mãe morreu. Ou seja, só ficava o essencial. Imagine, então, que cada palavra sua, o, de, mas, vírgula, isso tudo custa dinheiro. Arranca fora. Transforma o seu texto num telegrama, tá? É o segundo exercício. Tá? Estou esperando que vocês ainda lembrem o que é um telegrama. Não, manda umas fotos, né? Ou joga no Google. Para você sentir também. Vai ser um exercício que você vai... Obrigado, Evelyn, aí. Não estou me sentindo agora tão mal. Ricardo, de novo, hein? Talvez acho que você está me enganando. Acho que você não lembra mais o que é telegrama, não. Você nunca viu. Mas, enfim. Vocês vão sentir que vai produzir um texto esquisito. O texto de telegrama, né, era uma coisa doida, né? Ele é todo... Você que tem que preencher os espaços. Ah, então tá bom. Você que tem que preencher, né, as lacunas entre as palavras. É isso que eu quero que vocês façam, para você sentir qual que é a informação essencial do seu texto, entendeu? Então, hoje, esse é o nosso trabalho, assim, de infraestrutura,
A gente tem mais uns 10 minutinhos, né? Então, se vocês quiserem trabalhar nisso, aí nesse tempo, e aí nos 5 minutos finais, a gente tem 15 minutos. Nos 5 minutos finais, se alguém quiser compartilhar... Eu compartilhei lá, viu, Paulo? Hã? Oi? Oi, Cris? Oi, eu compartilhei lá o exercício do e-mail, tá? Você mandou para mim por e-mail ou jogou na... Não, eu coloquei no chat. Não era nada. Tá legal. Mas eu vou dar um tempo, então, para vocês. Quem quiser continuar fazendo. Se ninguém for fazer, ou tiver todo mundo fazendo, né? Aí a gente já encerra por aqui, tá? E alguém tem alguma dúvida, alguma complementação, alguma angústia? Ô, Paulo, uma sugestão para os próximos encontros, se vocês quiserem, a gente pode fazer no Zoom, porque o Zoom, ele tem um recurso que a gente consegue separar o pessoal por salas, e aí daria para fazer alguns exercícios em grupo. Ah, legal. A gente tem assinatura, e se você quiser, eu te ajudo semana que vem. Legal. Pode ser uma boa. Eu e as meninas aqui. Hã? Oi? Não, desculpa, pode falar, Paulo. Não, pode ser uma boa. Aí a gente pode organizar isso, pensar nisso. Eu e as meninas aqui da Mantra, a gente combinou hoje, no final do dia, a gente já vai mandar essa mensagem de WhatsApp, finalizando o nosso dia, as entregas, né? Depois já fazer o exercício e mandar no nosso grupo. A gente tem um grupo e a gente vai mandar lá. Legal. Bom, gente, alguém está trabalhando aí, então quer mostrar? Ô, Cris, você mandou no chat, né? Mandei um e-mail no chat, mandei um e-mail original e depois ele feito com base no que você propôs. Tá. Então, daqui uns minutinhos a gente vamos tentar compartilhar. Você manda para Fabi. Quem estiver fazendo, me muta aí, tá? E vai fazendo. Porque essa parte aqui não é importante, não. É só a organização. Para a Fabi como? Por só para ela projetar, porque como ela está controlando a apresentação, que aí a gente para todo mundo ver. Tá. Eu fiz deixa eu só salvar aqui em Word, que eu mando para ela. Ou, Cris, se você quiser, projeta aí. Que você já tá com o Word. Vou projetar, né? Projeta, aí a gente não perde muito tempo. E tu acha que eu sei fazer isso, gente? Tem uma aqui chamada apresentar agora. Apresentar agora. Isso. Tela inteira. Mas como é que eu faço para colocar aqui o Word? Eu acho que aí vai apresentar a sua tela, entendeu? Pois é. A sua tela vai aparecer. Mais fácil de mandar, hein? Pode mandar. Manda. Sorry. Ô, Paulo, deixa eu aproveitar que a Cris tá mandando ainda, tirar só uma dúvida, né? Mas acho que talvez para ajudar a gente. O que a gente sempre nos textos, na maioria dos textos, nossos e outros também, né? Que você comentou que são frases longas e a gente tem muita repetição de palavras. Isso. Você falou de deixar a frase mais curta com um verbo, isso minimiza esse ponto também que a gente... Vai minimizar, sabe, Fabi? Quer dizer, aí é uma via de mão dupla, né? Por isso que eu falei, isso aqui gente, eu vou bater mais nisso nos próximos encontros. Reescrever, tá? É que às vezes a gente acha que a gente tem que descer, né, o espírito de você, e você escreve e vai sair perfeito. Não existe isso. Reescrever. E aí, na hora de reescrever, você é um trabalho, é um artesanato, tá? Isso aí que eu estou propondo para vocês é justamente vocês vão começar a reparar cada segmento do texto de vocês. Aí as repetições vão ficar mais claras. Só que é óbvio, quando você quebra, por isso que eu falei que é um exercício artificial, quando você quebra as frases para deixar um verbo só por frase, às vezes você vai ver que tem uma informação que vai ficar em duas frases, aí tem uma chance muito grande de você ter que se repetir.
Isso mostra que talvez era importante não quebrar aquela frase. Porque se você falasse, por exemplo, assim, a associação implementou uma mudança no horário e organizou as salas. Tem dois verbos aí, né? Implementou, mudança, verbo fraco, né? E organizou. Se eu quebro, beleza. Quebrei, aí ficou cada informação, né, numa frase, tá mais organizado, entre aspas. Mas aí o ASP, eu vou ter que repetir. Se você estiver desatento, você vai fazer o quê? A ASP implementou, ponto. A ASP organizou. Às vezes a gente faz isso, entendeu? Aí você causa mais repetição. Juntar a frase. Às vezes vai ser isso, tá? Tem um monte, a ASP fez, a ASP faz. Às vezes bota uma vírgula, você não precisa falar a ASP várias vezes. Mas esse exercício ajuda sim, viu? Não sozinho, mas vai ser uma grande ferramenta para eliminar a repetição. Porque vocês têm que olhar para o texto. Eu estou tentando fazer aqui vocês olharem para o texto que vocês escreveram, tá? Legal, vou projetar aqui, tá? O da Cris. Tá. Vocês sejam carinhosos com as críticas, senão não participo mais, hein? Só tanto tentando ajudar. É agora, hein, Cris? Olá, hein? Eu fui. Respeita o coleguinha. Gostei, respeito o coleguinha tudo. Explica aí pra gente, então, qual foi esse exercício aí que você fez, Cris, e o que você já fez nele? Gente, eu tô muito em casa, né? Então eu peguei exatamente o e-mail que eu mandei ontem correndo, que foi o último e-mail, eu fiz exatamente o exercício que pegaram. Eu peguei o e-mail que eu mandei ontem para Milena e para o pessoal da editora, né? O Anderson e a Rosi, que eram as últimas matérias que a gente tinha para o boletim que deveria subir ontem, tá? Então, eu peguei o material, mandei para eles e expliquei aqui o que eu estava mandando. Embora eu achasse que eles já saberiam, é só para uma explicação. O Impauta é uma editoria do boletim e entrariam duas matérias. O Entrevistas é outra editoria, tá? E aí tem 2 pontos de vista, são 2 entrevistas separadas. Os post-its são as artes que a gente coloca no boletim e eu também defino os temas e o textinho que vai ali. E aí eu estou colocando aqui qual é o tema, caso eles não lembrassem do que era. E aí, como tem muitas retrancas, eram 7 ou 8, eu estou explicando que eu vou mandar em 2 arquivos diferentes, um, o Em Pauta, outro, o Entrevistas, para que eles possam depois se organizar na hora que recebem. Mas dava para ficar muito mais curto, claro. Tá. Se eu tivesse parado para pensar, talvez eu até fizesse. Claro, né, gente? Eu estou aqui falando com vocês, um e-mail na correria, tá? Mas, como todos, né? Você tem que falar com o gestor, tem que falar com o diretor, né? Me ajudem. Então, vamos ver. Eu vou dar uma lida, então, tá? Vamos ler junto. Eu vou ler uma vez. O de baixo é o reescrito, né? Que você já trabalhou nele. Certo? Certo, Cris? O de baixo é a reescrita. Sim, o de baixo já é a versão que você pede, uma frase com cada informação. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise, né? Mais ou menos. Olá, né? Seguem as matérias revisadas. Isso aqui é um e-mail, tá, gente? Não tem propósito publicitário. Mas deixa eu já meio que começar a aguçar o olhar de vocês para texto, né? Seguem as matérias revisadas. Tá ao contrário. Às vezes isso é um problema, que não é. Porque esse é quase um modelo de como se escreve e-mail. Segue tal coisa. Mas as matérias revisadas seguem. Ficaria estranho porque a gente já tem na cabeça cristalizado. Mas às vezes a gente fica invertendo verbo e nome, isso pode dar problema, tá? Mas aqui não dá. Segue as matérias revisadas que sugiro sejam usadas para o Em Pauta, ou sugiro seja coisa de advogado, hein, Cris? É coisa de advogado tirar o quê, hein? Tô ficando prolixa, meu filho, de tanto falar com eles. Para o Em Pauta,
2 matérias, e entrevistas, 2 entrevistas que seguem com as fotos acertadas. Olha só essa frase, é uma frase de longo fôlego, né? Tem muita informação aí, né? Talvez aqui, né, eu não vi ainda o que a Cris fez, tá? Talvez aqui a famosa lista, né? Segue as matérias, 2 pontos. Pauta, 2 matérias, talvez, não é bobagem, né? Mas vão pensando essas coisas. Que seguem, olha só a repetição, seguem as matérias revisadas que sugiro sejam usadas para em pauta e entrevistas que seguem já com as fotos acertadas. Olha só, se a gente for contar, seguem, como a Cris já contou, sugiram sejam, 3 verbos, e o seguem aqui perdido, 4 verbos numa frase. Você vê que isso já explica para a gente por que a frase ficou, né? Você termina de ler a frase, você está assim, meio cansado. Nossa, tem muita informação, entendeu? Tem muita informação. É um e-mail do dia a dia, mas notem que isso já perde no poder de convencimento. Há também, ó, o verbo fraco aí, os post-its para as artes. Ponto. Ó, essa frase aqui já é uma frase que eu gostei. Tem o verbo fraco? Tem, mas uma frase curta. Bati o olho nela, meu, já tá a informação ali. O tema aqui é herança, direito sucessório. Você vê, estão 2 informações de... Essas frases estão praticamente prontas, né? No meio do dia a dia. Eu não estou tentando vender nada para ninguém. Tá ótimo. A informação está organizada. São muitas retrancas. Ó, dividiu. Está explicando uma situação. Então, dividirei os e-mails para vocês poderem organizar a edição. 3 verbos. Tá vendo? Você vê que a frase ela aumenta porque ela tem 3 núcleos de informação. Vamos ver a reescrita que a Cris propôs para o trabalho dela. Então, olá. Seguem as matérias tema herança. Olha, já gostei que, né, não está tão formal, né, como era o primeiro e-mail, mas já bati o olho, né? Vocês estão percebendo isso? Vocês estão percebendo, gente? Eu estou ficando louco. Não, né? Vocês também estão vendo isso. Não ficou mais claro? Revisados com fotos e artes. Ou seja, teve um trabalho aí. Deu trabalho. Sugiro usar. Você vê que aí, esse é um bom exemplo de quando tem 2 verbos e não dá para abrir mão deles, não. Mas tem 2 verbos aí. Se você tivesse feito esse exercício direito, você ia ter que tirar um dos verbos, hein, Cris? Tudo bem. Mas aí eu tô dando mas aí eu tô dando uma opção para minha edição. Tá, imagina eu dizer para a editora, use 2 matérias no Em Pauta. Não, ela tem que... isso aí é um bom exemplo. É uma polidez aí, né? Exato. Por que é importante ter usado sugiro usar? Tem 2 verbos? Tem. Mas é o quê? O sugiro atenua, né? Comunicação escrita, gente. Meu Deus, eu até falo para as pessoas, evitem o WhatsApp, tá? O WhatsApp é tudo corrido e não dá, às vezes, para dar o tom certo para o que você está dizendo, entendeu? Isso já deu tanto problema na vida de tanta gente, por isso que grupo de família de WhatsApp, né, não funciona. Você não pesa direito as coisas. Não dá para pesar o sentimento. O sugiro é aquela frase, né, que atenua. Eu não estou mandando em você. Estou dando recomendação, você pode... Você tem que fazer, mas estou dizendo para você não fazer. Que é uma opção sua. Então, o verbo... você vê que ele é um verbo que, na verdade, ele tem uma função social aí. Tem vários, né? Recomendo, sugiro, pode que, pode ser que, talvez, o famoso talvez. Escrevo muito talvez para a Cris, né? Talvez seja melhor usar as 2 matérias no Em Pauta e as entrevistas na sessão entrevista, né? Organizar os arquivos em 2 e-mails. Oi. Uma dúvida, Rosana. Uma vez uma coaching me passou assim uma orientação, queria saber se é ok ou não. Que quando eu falava com um grupo, assim, eu normalmente usava muito o que vocês acham? Eu ficava muito com interrogação. E aí a dica que ela me deu, né? Eu fiz um treinamento com ela de oratório, de escrita e tal. E a dica que ela me deu é muito assim,
trazer as pessoas para perto com frases como, por exemplo, faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Então, é muito mais puxar as pessoas para uma compreensão no grupo, para ver se é um senso comum, do que o que vocês acham? Tá tudo certo, né? Porque eu ia muito com o questionamento. Ela trouxe a outra abordagem. É isso mesmo? Assim, é uma linha correta a seguir? Olha, eu acho muito interessante, porque essa recomendação que você está trazendo, ela é bem mais complexa, né? Eu estou aqui tratando de texto. Isso aí já trata um pouco de relacionamento interpessoal. Então, posso também estar cometendo alguma temeridade aqui se eu avançar muito nisso, né? Não sei se a Roberta está aí, mas o pessoal da Psico já vai poder informar melhor. Mas me parece, pelas essas duas formulações, e eu posso avaliar linguisticamente a situação, que realmente o faz sentido é uma frase poderosa, já ouvi várias vezes. Por quê? Porque é um engajamento, mas é um engajamento pedindo internalização, né? É uma coisa muito importante hoje em dia. A ideia de internalizar alguma coisa é você, autonomamente, avalia aquela informação e toma como uma verdade para você. Entendeu? Ou seja, acaba sendo mais poderoso do que simplesmente assim, o que vocês acham, né? O que vocês acham é aquela frase que você joga pro povo e ninguém acha nada. E mais do que isso, opinião, você vê opinião, que é o achar, é o tipo assim, cada um tem a sua e não importa se é boa. Travou, gente? Não é da jornada, Travou. Da jornada pessoal. Travou de novo para mim. Para mim também. Sim. Travou. Ups, bem no finalzinho. Será que o Paulo está escutando? Deixa eu mandar um WhatsApp para ele. Paulo, voltou? Voltou. Agora voltou. Ó, a gente meio que estourou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Como estourou nosso tempo, eu já vou dar uma encerrada, mas só vou terminar de responder que a Rô colocou. Faz sentido? Tá o quê? Tá no singular, né? Faz sentido para você? Já é uma coisa que engaja pessoalmente, individualmente, e o sentido, né, é melhor do que opinião. Entendeu? Sentido, como eu falei, é uma coisa da jornada pessoal, do sujeito de se reavaliar. Estou ouvindo aquilo causa impacto em mim? É diferente de meramente opinião. Opinião você dá na rua para pesquisa do Ibope, sabe? Entendeu? Você não precisa se comprometer. Hoje eu acho uma coisa, amanhã eu acho outra. Mas fazer sentido, não. Fazer sentido é... Então, eu acho que vocês têm que pesar... eu acho que o que ela falou tem um pouco também nisso, sabe? De aumentar engajamento, que eu acho que até você já tinha colocado. Não, porque... por exemplo, se eu mando um e-mail, eu vou mandar... É uma coisa que eu e a Fabi, a gente tem conversado nos últimos dias. Eu mando um e-mail para a Fabi. Fabi, fiz isso aqui, o que você acha? Ok, né? Tô eu, a Fabi, tô eu, a equipe, tudo bem. Eu preciso mandar um e-mail para o Roger, preciso mandar um e-mail para a Fátima, doutor André. Eu não vou perguntar, Fátima, fizemos isso aqui e tal, o que você acha? Qual que é a sua opinião, né? Então, assim, normalmente, como eu faço a tratativa? Olha, fazendo isso aqui, gostaria de saber se faz sentido, se dentro da sua interpretação te parece correto, se tem um direcionamento, mas o que acontece? A gente, em função de uma correria de dia a dia, e eu me vejo, às vezes, mandando e-mail para a Fátima, escrevendo você, VC no e-mail, aí eu falo, nossa, eu não estou mandando WhatsApp para ela, e mesmo que eu estivesse mandando WhatsApp para ela, eu preciso me controlar um pouco mais, né? A gente fica muito nessa linguagem imediatista de WhatsApp, que se confunde muito com e-mail, e a gente quer tudo e eu sinto assim, eu recebo muitas coisas assim, não só da nossa equipe, mas no todo mundo, vamos pensar, né? De respostas imediatistas, que é muito do momento que a gente está. Mas a gente tem que compreender que dentro de um contexto institucional, e ainda mais a gente
de toda uma formalização que existe na ASP, né, a gente precisa dar sempre aquele double check na leitura realmente do e-mail antes de mandar. Então, é algo que eu vejo assim, que era muito uma tratativa que eu dava, né, que eu recebi nesse coaching, nesse curso, que eu dava para minha fala, e eu vejo que agora é uma necessidade muito urgente de eu internalizar no meu speaker, no meu e-mail, que antes não ficava tão evidente, né? Então, por isso que eu quis pontuar, que era algo fala e para mim virou muito escrita agora. Talvez a gente vai poder fazer isso um pouco, só já encerrando, tá, gente? Fazer isso um pouco melhor acho que, não me falha a memória, é o 4º encontro. Mas aqui, já aproveitando esse gancho, né, do comentário da Rosana, eu acho importante, aí vocês vão ter que pesar, por exemplo, você está tratando, né, com diretorias em geral, aí tem que ter estratégias comunicacionais, do tipo, mais do que simplesmente o engajamento, eu acho que tem que ter o encaminhamento. Vocês são os profissionais, os especialistas. Sempre ouvi isso, ouvi isso recentemente, e acho, assim, fundamental isso. A gente tem que respeitar o especialista. Mas a gente trata com não especialistas, e quase sempre, né, se não sempre, o cliente é um não especialista. É importante que o quê? Na sua comunicação com ele, você já faça encaminhamentos. Olha, e aí, às vezes, na linguagem, isso você já constrói. Doutor fulano, né, trabalhando tal coisa, temos essas 2 opções. Avalie, né, qual delas, né? Ou seja, talvez nessa hora em vez do falar assim, o que você acha, né, ou você já dá as 2, você de alguma maneira já encaminha as respostas. Só que você encaminha mais de uma, porque é isso, se você precisa de uma opinião, aí é uma estratégia, tá? Encaminha 2 opções que sejam o quê? Muito próximas, sejam talvez coisas que tenham passado pela sua cabeça, variações. Mas o fato de ter já 2 opções vai dar essa opção de escolha para o outro, para o cliente. Ele vai ouvir e falar, eu posso escolher. Isso já é muito bom na comunicação. Liberdade, né? A ideia de possibilidades, gatilhos, o nome que vocês quiserem dar para essa estratégia. Mas isso já te deixa mais próximo o quê? De fechar a coisa, de encerrar o contato. Então, talvez, aí eu tenho que avaliar caso a caso, né, Rô? Mas, às vezes, simplesmente o deixar a opção, a gente pode deixar muito aberto. E aí o outro, em vez de resolver o nosso problema, cria uma cadeia de e-mails. Não, mas eu não sei, não sei se faz sentido, sabe? Já encaminha, já dá resposta. Só que dá resposta, por exemplo, uma estratégia é essa. Dá 2 respostas que, na verdade, são próximas. Aí o cara vai falar, bom, eu posso escolher. E aí ele escolhe uma das 2, você fecha o negócio. Ou seja, encaminhar o jeito de uma forma de que parece que só tem aquelas 2 respostas que são as que você está dando. Pesem nisso, tá, gente? Ponderem, tenham um bom senso, de novo. Às vezes, né, você está lidando com um cliente que participa muito ativamente com você do processo, você não vai conseguir, né, iludir ele nesse sentido. Mas linguagem é isso, tá? Eu iludi vocês aqui hoje, iludi vocês nem viram, iludi muito. Vamos retirar já, então. Beijo. Tá? Mas é isso, gente. Deu uma estourada aqui, né, uns 10 minutos. Tudo bem que teve falha de transmissão, né? Acontece. Ao vivo, né? Ou ao vivo. Travou de novo. Foi falado ao vivo e travou. Paulo. Calma aí que eu tô voltando. Voltou. Ouvindo? Melhor que pedir, então vai travar de novo. É na próxima sexta? Perfeito. Oi, sim, a gente encerra isso, a gente vai sim na próxima sexta. Horário, pode mandar não, é a nossa... É a nossa reunião gerencial. Sim. Então, provavelmente, daqui 2 semanas, a gente tem o nosso segundo encontro, tá?
Como falei para vocês, vão ser 5. Tá? E aí vocês me mandem o WhatsApp aí no meio da semana, né? E eu respondo se eu quiser. Mas manda. Mandou é só com VC. Tá. Aí, Paulo, como você lê muita coisa, acompanha muita coisa bacana, também o que você vê de dicas, você fala, poxa, isso aqui é uma coisa legal, esse vídeo legal pra gente compartilhar, fica à vontade, manda pra gente, manda no grupo do marketing, que aí depois a gente replica pro Wesley e pra Mantra, tá bom? Tá. Depois vocês também, por favor, me deem retorno, né, desses nossos encontros aí. Vocês gostaram, o que dá para mudar? Eu acho que eu vou reduzir um pouquinho o tempo, né, porque tá todo mundo aí na correria. Mas a gente vai ajustando isso. Tá bom? Maravilha. Obrigada, Paulo. Muito obrigada, viu, Paulo? Quem tiver gravado o material também compartilha pra gente. Isso. Também, né? Para eu replicar também aqui internamente na Mantra. Rô, obrigada pela iniciativa, tá? De ter Imagina, obrigada a vocês. Formalizado, tá? Esses encontros. Paulo, muito obrigada pela apresentação. Esperamos ansiosos pelos próximos encontros, porque foi muito proveitoso. A gente da Mantra já até começou a fazer algumas coisas, nos movimentamos já em algumas legendas da parte de mídia, né, que a gente faz. E é isso, muito obrigada, pessoal. Obrigada. Quem gostou, dá o seu joinha. Muito obrigada, viu, Paulo? Muito legal, viu, gente? Muito Obrigado pelo convite, gente. Maravilha, viu? Valeu, Paulão. Valeu, Paulão. Obrigada, Paulo. Gente, não esquece de dar o joinha e de inscrever no canal, hein? Já tô inscrita. Joinha para ficar gravado. Gente, um super beijo. Bom final de semana para vocês, viu? Até mais. Até mais. Tchau. Obrigada. Até logo. A Rose tá aí ou saiu? Pra eu ficar rapidinho com a Rose. Tô aqui. Fica aí, minha linda, rapidão, tá? Tá. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada, tchau. Tô saindo, né? Tchau. Sim, graças a Deus, obrigada. Obrigada. E você, Fabi? Pode tirar uma dúvida, Fabi? Aí, ó, já invadiu nossa sala, Rose. Carol, ó, dá licença, viu? Calma, gente, calma. Eu vou atrás dela. Beijo, tchau, tchau. A Fabi já foi, ô Carol, vai pra outra sala. Tenham cuidado, gente. Eu acho que tá gravando aqui, tá? Não sei o que vocês vão É conversar. mesmo. Tá. É só. Ô, Rô, deu certo, tá? Tá. A galera vai trabalhar final de semana. Depois a gente conversa. Tá bom, tchau. Eu chamo você em outra, ô Rô, que agora tá gravando. aqui, ó. É? Vou interromper, Como que é? peraí.